Existe uma força invisível que nos impulsiona em direção a alguém específico, como se um fio invisível nos conectasse além do tempo e da lógica. Essa sensação de já conhecer alguém profundamente no primeiro olhar, ou de sentir-se completo na presença de outra pessoa, não é apenas poesia romântica. É um fenômeno psicológico e espiritual que Carl Jung ajudou a iluminar com sua teoria da alma. Jung compreendia que o verdadeiro encontro entre duas pessoas não se dá apenas no plano físico ou emocional, mas no nível mais profundo da psique, onde habita o self, o centro do nosso ser. Neste vídeo, vamos explorar como a psicologia analítica revela o caminho silencioso pelo qual o destino atua, unindo almas afins através do processo de individuação e da integração das polaridades internas. Prepare-se para entender o amor de uma maneira que vai transformar sua percepção. Deixe nos comentários: eu acredito na força invisível que une almas. Carl Jung acreditava que o ser humano carrega dentro de si uma busca constante pela totalidade. Essa jornada, chamada de individuação, consiste na integração consciente de todos os aspectos da psique: razão e emoção, luz e sombra, masculino e feminino. Nesse processo, o encontro com a alma gêmea não é um acaso romântico, mas uma manifestação simbólica do nosso movimento interior em direção à completude. A ideia de alma gêmea, sob a ótica junguiana, está intimamente ligada ao arquétipo da anima e do ânimos, que representam, respectivamente, o princípio feminino inconsciente no homem e o princípio masculino inconsciente na mulher. Quando projetamos essas figuras interiores em outra pessoa, sentimos uma conexão poderosa, como se aquele ser encarnasse tudo o que nos falta. Essa projeção pode ser o início de algo transformador ou ilusório. Somente quando essa projeção é integrada, o amor pode se tornar consciente e verdadeiro. Deus, ou o Self, como Jung o interpretava simbolicamente, opera como um centro organizador da psique e também como uma inteligência divina que guia o processo de individuação. Nesse contexto, ele alinha dois indivíduos que, ao trilharem seus próprios caminhos de autoconhecimento, tornam-se capazes de reconhecer um no outro o reflexo da própria alma. O encontro real entre almas afins acontece quando ambos já caminharam profundamente dentro de si mesmos. Não é uma fusão para se completar no outro, mas o reconhecimento de que ambos já são inteiros e, por isso, podem compartilhar o amor verdadeiro. É nesse nível que o divino atua, não unindo metades perdidas, mas promovendo encontros conscientes entre seres inteiros, despertos e prontos para amar de forma plena. Desde os primórdios da humanidade, o anseio por encontrar uma alma gêmea tem permeado mitos, religiões, poesias e sonhos. Jung reconheceu esse desejo profundo como um símbolo arquetípico que expressa algo maior: a busca pela totalidade. Ao olhar para dentro da psique humana, ele identificou estruturas universais que moldam nossas experiências, os arquétipos. Entre eles, o da alma gêmea ocupa um lugar sutil, mas central, pois revela nossa aspiração inconsciente de reencontrar a parte esquecida de nós mesmos. Quando duas pessoas se cruzam e sentem uma conexão imediata, inexplicável, muitas vezes o que está em jogo não é apenas a afinidade consciente, mas uma poderosa projeção do inconsciente. No homem, essa projeção geralmente se manifesta pela anima, uma imagem interna do feminino que é moldada por experiências passadas, influências culturais e conteúdos arquetípicos. Na mulher, é o animus que opera, uma figura masculina interior que atua como guia ou opositor, dependendo do nível de consciência da relação com essa energia. O problema surge quando a alma gêmea é confundida com a imagem projetada. Inicialmente, esse encontro pode parecer mágico, como se tudo se encaixasse perfeitamente. Mas, com o tempo, a projeção começa a se desgastar, pois a pessoa real não consegue mais sustentar a imagem idealizada lançada sobre ela. Esse é o momento crucial. Ou a ilusão se rompe e o relacionamento desmorona, ou há um despertar para o amor verdadeiro, aquele que reconhece o outro como ele realmente é, com suas luzes e sombras, virtudes e falhas. Para Jung, esse processo de desilusão é necessário.
A dor que sentimos quando a imagem idealizada cai é, na verdade, uma oportunidade para acessar um amor mais profundo e maduro. Quando deixamos de esperar que o outro seja tudo o que nos falta, abrimos espaço para o encontro real, onde duas almas se reconhecem em sua humanidade, e não mais em suas idealizações. O arquétipo da alma gêmea, então, não aponta para alguém perfeito destinado a nos completar, mas simboliza a jornada de integração das polaridades internas. O outro surge como espelho das partes ocultas da nossa psique, revelando o que ainda precisa ser acolhido em nós mesmos. A alma gêmea não nos salva do vazio, mas nos convida a mergulhar nele juntos, com coragem, vulnerabilidade e amor consciente. Nesse contexto, o amor verdadeiro não se opõe ao sofrimento, mas o atravessa. Ele não busca segurança na fusão, mas liberdade na presença. Não idealiza, mas reconhece. Não exige, mas aceita. E só se torna possível quando a projeção inicial se transforma em relação autêntica, quando a fantasia cede lugar à realidade, e o outro deixa de ser um objeto de desejo para se tornar um parceiro de alma. O arquétipo da alma gêmea, portanto, é um chamado simbólico para amar com maturidade. Quando escutamos esse chamado, somos conduzidos por um caminho que não é de perfeição, mas de profundidade. E é exatamente nesse percurso que o verdadeiro milagre acontece. Dois seres imperfeitos se encontram, não para se completarem, mas para se ajudarem a se tornarem inteiros. A individuação, segundo Carl Jung, é o processo pelo qual o ser humano se torna aquilo que verdadeiramente é. Trata-se de uma jornada interior de autoconhecimento, integração dos opostos e desenvolvimento da própria totalidade psíquica. É um caminho que exige coragem para confrontar a sombra, humildade para reconhecer os aspectos inconscientes e disciplina para abandonar as máscaras do ego. Mas por que esse processo seria essencial para o encontro de almas conscientes? A resposta está na própria natureza do amor verdadeiro. Para Jung, um relacionamento profundo e duradouro só pode florescer entre indivíduos que já não estão presos a projeções inconscientes, nem em busca de alguém que supra suas carências internas. Em outras palavras, o encontro real entre almas acontece quando cada um já percorreu, ao menos em parte, o caminho da individuação. Antes disso, a tendência é confundir atração com destino, carência com paixão, projeção com amor. A maioria das relações nasce da necessidade, não da consciência. Buscamos, sem saber, alguém que carregue a imagem do pai, da mãe, do ideal romântico ou de qualquer figura arquetípica que habita nosso inconsciente. Alimentamos expectativas irreais e nos decepcionamos quando o outro não corresponde a elas. Mas o que Jung propõe é um salto de consciência, transformar os relacionamentos em espelhos da alma, em oportunidades de evolução e despertar. E isso só é possível quando deixamos de projetar e passamos a integrar. Individuar-se é reconhecer e acolher todas as partes de si, inclusive aquelas que negamos ou reprimimos. É fazer as pazes com a sombra, com as feridas da infância, com o medo da solidão e com o impulso de controlar. É entender que o amor verdadeiro não vem para preencher um vazio, mas para compartilhar a plenitude. Quando uma pessoa se aproxima de sua inteireza, ela se torna capaz de enxergar o outro como ele é, sem filtros ou ilusões. Nesse ponto, a relação deixa de ser uma tentativa de fusão e passa a ser um espaço de crescimento mútuo. O amor entre duas almas conscientes não é possessivo nem dependente. Ele respeita a individualidade, valoriza a liberdade e reconhece a profundidade do outro sem tentar mudá-lo. Esse tipo de união não acontece por acaso, mas como fruto de um trabalho interno que exige entrega e verdade. A individuação também é um caminho espiritual. À medida que o indivíduo se alinha com seu self, o centro divino da psique, ele se sintoniza com uma inteligência superior, que organiza as experiências de vida com significado e propósito. É nesse estado de alinhamento que o encontro com a alma gêmea pode acontecer de forma natural, como uma consequência do amadurecimento interior. O outro aparece não como um salvador, mas como um companheiro de jornada. Jung via o processo de individuação como uma espécie de alquimia da alma.
transformar o chumbo da ignorância e da repetição inconsciente no ouro da consciência e da liberdade. Essa alquimia é dolorosa, porque exige desprendimento, mas também é profundamente libertadora. Ela nos ensina que a verdadeira união só é possível entre dois indivíduos inteiros, que se encontram não para se completarem, mas para crescerem juntos. Sem individuação, não há relacionamento consciente. Há apenas reencontros kármicos, repetições de padrões familiares, dependências emocionais mascaradas de paixão. Com individuação, o amor se torna sagrado, não porque seja perfeito, mas porque é verdadeiro. Ele nasce do reconhecimento de que somos responsáveis por nosso próprio caminho e que só podemos amar o outro na medida em que nos amamos com verdade e profundidade. Assim, o encontro de almas conscientes não é o começo da jornada, mas seu resultado. É o presente que a vida oferece àqueles que tiveram coragem de se olhar por dentro, de acolher a solidão como mestra e de permitir que o amor nasça não da necessidade, mas da escolha. No coração da psicologia analítica de Jung está o conceito de self, o centro organizador da psique, símbolo de totalidade, eixo da individuação e, em muitos aspectos, uma imagem interna de Deus. O self não é o ego, mas uma instância mais profunda, silenciosa e sábia, que guia o indivíduo em direção ao seu propósito e à sua realização integral. É por meio dessa instância que se revela a conexão entre o plano psíquico e o espiritual, e é também por meio dela que os encontros significativos, como o das almas gêmeas, são possibilitados. Jung entendia que a vida humana não é aleatória, mas impregnada de sentido. Em momentos cruciais, o self atua como um organizador invisível, colocando no caminho do indivíduo experiências, desafios e pessoas que despertam aspectos inconscientes e impulsionam a jornada interior. Isso inclui, inevitavelmente, os grandes encontros amorosos. Quando duas pessoas estão em sintonia com seus próprios processos de individuação, o self pode atuar como uma ponte entre seus destinos, alinhando caminhos de forma misteriosa, mas profundamente coerente. A sincronicidade, um dos conceitos mais fascinantes desenvolvidos por Jung, é a manifestação concreta desse princípio. Trata-se de eventos que não têm relação causal direta, mas que possuem um significado simbólico tão profundo que não podem ser ignorados. Quando duas pessoas se encontram num momento exato, com uma conexão inexplicável e uma sensação de que algo maior está guiando aquele encontro, o self está operando. Ele junta não apenas dois corpos ou dois egos, mas duas histórias, duas mitologias pessoais que, entrelaçadas, oferecem uma nova possibilidade de evolução. O self atua como ponte divina, porque não age segundo a lógica linear do ego. Ele conduz os encontros pela via simbólica, intuitiva e arquetípica. Uma alma gêmea não é necessariamente a pessoa mais compatível nos critérios convencionais, mas aquela cuja presença provoca uma ativação profunda da psique. Às vezes, o encontro vem acompanhado de paz e reconhecimento imediato. Outras vezes, de conflito e desconforto, pois o outro toca em aspectos que precisam ser curados e integrados. Em ambos os casos, o propósito é o mesmo: promover o crescimento interior e a expansão da consciência. A atuação do self pode ser silenciosa e sutil, como um sonho recorrente que indica um caminho, ou intensa e transformadora, como um encontro que muda completamente o rumo da vida. O importante é entender que esse chamado não tem como finalidade apenas a união com o outro, mas a união com o próprio self através do outro. O verdadeiro relacionamento, nesse sentido, é um sacramento psíquico, um espaço onde o divino se manifesta pela troca, pela escuta, pela intimidade. Essa visão nos liberta da ideia de que Deus une almas apenas para o conforto emocional. O encontro facilitado pelo self não garante um final feliz nos moldes românticos, mas sim um percurso de verdade, onde o amor serve ao despertar espiritual. Muitas vezes, o que chamamos de alma gêmea vem não para nos dar segurança, mas para nos desafiar a abandonar o ego, a crescer, a transcender antigas formas de amar. Ao compreender o self como essa ponte divina,
abrimos espaço para confiar mais no mistério da vida. Passamos a perceber que cada relação significativa, cada reencontro inesperado ou coincidência profunda pode ser um convite da alma para evoluir, e que o amor verdadeiro não depende apenas de esforço ou compatibilidade, mas também de entrega ao fluxo maior que nos guia. Quando ambos os parceiros estão conectados ao próprio self, o relacionamento se torna um campo sagrado de transformação. Eles se reconhecem não como metades perdidas, mas como inteiros que compartilham um caminho. O vínculo que se forma é alimentado pela autenticidade, pela presença e por um profundo respeito ao mistério que os uniu. Nesse estado de consciência, amar torna-se uma prática espiritual e o relacionamento uma expressão viva do divino. Todo encontro verdadeiro entre almas conscientes é inevitavelmente um espelho da sombra. Para Jung, a sombra representa tudo aquilo que rejeitamos, negamos ou mantemos inconsciente em nós mesmos. Não apenas nossos defeitos, mas também talentos ocultos, desejos reprimidos e aspectos da personalidade que não se encaixam na imagem idealizada que temos de quem somos. O amor profundo, longe de ser uma zona de conforto, nos coloca exatamente diante dessas partes esquecidas, convidando a cura através da confrontação. Nos relacionamentos que tocam a alma, há sempre momentos de intensa luminosidade e, igualmente, de densidade emocional. Isso porque o outro, ao se tornar íntimo de nós, acessa regiões psíquicas que estavam adormecidas. Ele desperta traumas, ativa feridas ancestrais, ressuscita inseguranças e provoca emoções difíceis, mas não como um inimigo, e sim como um espelho. Um relacionamento verdadeiro não protege do sofrimento, ele o revela. E é justamente aí que se encontra o potencial de transformação. Quando projetamos no outro partes não integradas de nossa psique, podemos reagir com idealização, rejeição, cobrança ou até agressividade. Culpamos o parceiro por sensações que, na verdade, são ecos do nosso inconsciente. No entanto, à medida que desenvolvemos consciência, começamos a perceber que cada conflito relacional é um convite para olharmos para dentro. Em vez de buscar que o outro mude, somos chamados a investigar o que aquela reação diz sobre nós mesmos. Esse processo exige maturidade emocional e coragem psicológica. Requer disposição para reconhecer que muitas vezes o ciúme é medo de abandono herdado da infância, que a raiva é uma defesa contra a vulnerabilidade, que a cobrança é uma tentativa inconsciente de controlar o amor por medo de perdê-lo. E, acima de tudo, que o outro não é responsável por curar nossas dores, mas pode ser o espelho que nos ajuda a reconhecê-las. Relacionamentos profundos são, portanto, laboratórios de individuação. Não é à toa que tantas transformações internas acontecem a partir do amor vivido com intensidade. O outro nos mostra com precisão cirúrgica onde ainda estamos feridos, onde ainda projetamos, onde ainda negamos nossa totalidade. Ele nos mostra nossa sombra, não para nos destruir, mas para nos acordar. E essa é uma das maiores contribuições de Jung à compreensão dos relacionamentos. O amor verdadeiro não é aquele que elimina a dor, mas o que a ilumina. Quando duas pessoas estão comprometidas com a verdade interior, o relacionamento se torna um espaço de cura mútua. A escuta ganha profundidade, o perdão se torna possível e as crises deixam de ser ameaças para se tornarem passagens. A dor deixa de ser um fim e se torna uma ponte. Essa perspectiva muda completamente a forma como nos relacionamos. Em vez de esperar perfeição, aprendemos a acolher o imperfeito com compaixão. Em vez de temer os conflitos, passamos a vê-los como oportunidades de crescimento. O parceiro deixa de ser um ideal a ser atingido e se torna um ser humano em processo, assim como nós. E o amor deixa de ser um refúgio contra o mundo e passa a ser um campo fértil de despertar espiritual. A sombra, quando reconhecida no relacionamento, não precisa mais dominar as ações. Ela pode ser integrada, acolhida e transformada em sabedoria. A raiva se torna assertividade, o medo se torna presença, a dor se torna empatia. E o relacionamento, antes palco de repetição de velhas feridas,
se torna um templo vivo de autoconhecimento e evolução. Por fim, reconhecer o amor como espelho da sombra nos prepara para amar com mais verdade. Deixamos de buscar alguém que se encaixe em nossos ideais e passamos a desejar alguém que nos desafie a sermos mais inteiros. Alguém que não fuja da dor, mas que a encare conosco. Alguém que compreenda que o amor não é ausência de conflito, mas compromisso com a verdade. Quando duas almas assumem esse pacto de consciência, o relacionamento transcende o pessoal e se torna sagrado. Porque amar alguém por inteiro, com luzes e sombras, é o gesto mais profundo de fé que podemos oferecer à vida. Ao longo desta jornada, mergulhamos nas profundezas da alma à luz da psicologia junguiana, desvelando como o amor verdadeiro nasce do encontro entre dois seres conscientes, inteiros e dispostos a crescer juntos. Compreendemos que não é o acaso, nem a carência, que une duas almas, mas a ação silenciosa do Self, essa ponte divina entre destinos que se alinham por afinidade espiritual e maturidade psíquica. Vimos que a projeção pode ser o início, mas jamais o fim. Que a individuação é o solo fértil onde o amor floresce. Que o Self atua como guia oculto no caminho do reencontro e que a sombra, quando aceita, se transforma em força e sabedoria nos relacionamentos. O verdadeiro amor, sob a ótica de Jung, não busca perfeição, mas verdade. E a união de almas não é um prêmio, mas uma missão, uma dança sagrada entre dois mundos interiores que se reconhecem e se acolhem em sua totalidade. Se este conteúdo tocou sua alma de alguma forma, inscreva-se no canal para continuar recebendo reflexões profundas como esta. E não deixe de assistir ao próximo vídeo que está aqui na tela. Ele pode ser o próximo passo na sua jornada de transformação interior.